Bom, os exemplos que o Han usa para falar de algumas leis lógicas ou de alguns exemplos em que o ponto ali em questão não são as definições dos termos que estão sendo usados, mas o uso que se faz do vocabulário lógico, são interessantes. Bom, vamos para eles agora. Ele diz o seguinte: nós aprendemos a usar a palavra vermelho para alguns objetos que apresentam uma determinada propriedade visual. Você foi introduzida a palavra vermelho por um negócio que chama definição ostensiva, ou definição por ostensão. Apontaram várias vezes para objetos vermelhos, falando vermelho, isso é vermelho, tomate vermelho, bonequinho vermelho, etc. e tal. E você, quando era criança, aprendeu a falar, aprendeu a atribuir vermelho a objetos que têm aquela determinada característica visual. E isso é uma definição por ostensão, e vocês imagino, né, a não ser que você seja gringo e tenha aprendido português depois, tenha aprendido o significado de vermelho assim. Cadê? Bom, e aí nós aprendemos o significado de não vermelho, um outro termo, de maneira semelhante, porque ele é aplicado para as coisas que não possuem essa propriedade vermelha. Na verdade, eu acho que dificilmente alguém aprendeu a falar o que é não vermelho por meio do termo não vermelho e ostensão de coisas não vermelhas. Eu acho que você aprende a falar não vermelho e aí você aprendeu a juntar as duas coisas e entender que não vermelho é aquilo que não possui a propriedade de ser vermelho. Que é, no caso, todos os outros objetos que não aqueles que têm a propriedade de serem vermelhos. Vamos ver onde eu parei. Ele diz o seguinte: dado que fizemos um acordo e não levantamos da cama, em usar o termo vermelho para os objetos que apresentam tal propriedade e não vermelho para os que não apresentam. E é impossível que chamemos um objeto por ambos os nomes. Dizer, essa camiseta é vermelha e não vermelha, isso não faz sentido. Você não está aplicando corretamente a palavra vermelho, ou você não entendeu o que ela quer dizer de fato. Ou a palavra não, né, que é do vocabulário lógico, no caso. E a parte do acordamos é importante, porque você tem que lembrar também que linguagem é um acordo, é um tipo de contrato social. Os vocábulos, os significados dos vocábulos são estabelecidos por um tipo de contrato social. Isso não é o caso aqui agora, mas é uma coisa interessante para vocês pensarem sobre. E para quem não é da filosofia, para quem é da sociologia, talvez seja importante também, seja relevante. Você dá uma mastigada nisso aí depois. Bom, o fato de que você entende uma coisa por vermelho e outra por não vermelho impede essas duas coisas, essas duas propriedades de serem conjuntas numa proposição. Então, uma coisa não pode ser vermelha e não vermelha. E o mesmo vale para o uso da disjunção também. Não vale usar a conjunção com essas duas palavras, mas você pode usar a disjunção. Aliás, você tem que usar a disjunção. Uma coisa ela é vermelha ou ela não é vermelha. Ela não pode ser não vermelha e não vermelha ao mesmo tempo. Ela tem que ser uma das duas coisas. Sendo assim, nós temos garantidas, no primeiro caso, a lei de não contradição e, no segundo caso, a lei do terceiro excluído. E é a partir da maneira como você aprendeu a usar as palavras, você consegue derivar essas leis. Então, aí nós estamos tendo o quê? Um caso
de que a partir de análise do objeto no mundo nós estamos estipulando algumas leis. Então, aí, a partir daí que nós estipulamos essas leis, nosso vocabulário e todo o nosso raciocínio a priori vai acontecer baseado nessas leis que nós estipulamos. Primeiro que nós acordamos nos significados dos termos usados, tanto vermelho quanto não vermelho, quanto e, quanto ou, e no fato de que nós aprendemos esses termos por meio de ostensião. Então, tá aí aquele negócio de novo, de não tem... o a priori não é mais importante para a posteriori, nem a posteriori é mais importante para a priori. Você precisa dos dois para poder fazer qualquer coisa, qualquer atividade intelectual e conhecer as coisas, tanto do mundo quanto do intelecto puro. Bom, e ao afirmar que uma coisa não pode ser vermelha e não vermelha ao mesmo tempo, e que ela tem que ser vermelha ou não vermelha, nós não estamos afirmando nada sobre o objeto em si, que é vermelho ou não vermelho, e que não pode ser vermelho e não vermelho ao mesmo tempo. Nós não estamos dizendo nada sobre o objeto. Você não aprende nada sobre aquele objeto ao afirmar essas duas coisas. Você está falando só sobre coisas meramente linguísticas que perpassam todos os outros objetos. Então, não está dizendo nada sobre o mundo, de fato. E aí, para o Han, vão existir dois tipos de proposições. Então, aquelas que falam sobre objetos e aquelas que falam sobre as regras como se falar sobre objetos. E ele ilustra isso de uma maneira interessante, né? Vamos dar agora o exemplo do exemplo. Ele diz o seguinte: se eu perguntar qual o vestido da tia Marocas e receber a resposta não é vermelho, não é completamente vermelho e nem completamente azul ao mesmo tempo, eu recebi uma resposta que é verdadeira, é verdadeira, porque ela quer dizer que, bom, ele não é vermelho e nem é não vermelho. Aliás, desculpa, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Desculpa, eu errei. A resposta é: ele não é vermelho e azul completamente ao mesmo tempo. Que quer dizer a mesma coisa que ele não é vermelho e não vermelho ao mesmo tempo. Ou seja, não me disse nada sobre o objeto, sobre o vestido da tia Maroca, mas também não falou uma falsidade. É uma resposta verdadeira. E aí ele dá um outro exemplo. Mas e se eu disser esta barra de metal, quando aquecida a 800 graus centígrados, fica vermelha e a 1300 fica branca? Bom, eu estou fazendo uma afirmação informativa nesse caso, ela é factual, está falando sobre um acontecimento do mundo, e não sobre o significado de barra, ou sobre o significado de vermelho, ou sobre o significado de qualquer palavra no conectivo dos conectivos lógicos. Estou expressando um fato aqui, que é uma barra de metal, de ferro, eu acho que ele usa, quando esquentada a 800 graus, ela vai ficar vermelha, ela vai adquirir essa cor vermelha, e quando ela for aquecida a 1300 graus, ela vai ficar branca. Os dois exemplos estão usando cores, mas de maneira diferente. Segundo Han, a diferença entre os dois exemplos é que no caso do metal, as designações de temperatura e cor são feitas independentemente. Enquanto no caso do vestido, as cores são designadas de modo que os termos vermelho e não vermelho, que no caso está sendo representado aqui por azul, que azul é não vermelho, são interdependentes. O meu uso de vermelho e não vermelho, que é azul, no exemplo do vestido da tia Marocas, eles são interdependentes. A minha resposta depende do significado ali daquelas coisas, puramente do significado desses termos e dos conectivos lógicos. Enquanto que no caso do metal, não depende do significado puro ali
que eu estou falando, mas sim do modo como eu estou atribuindo isso a um evento na realidade, a um fato no mundo. Bom, acho que deu 10 minutos aqui.